Evangelho escrito pelo nosso irmão Marcos, capítulo 10, verso 50, é um texto conhecidíssimo de todos vocês, pois trata-se de um milagre, um acontecimento feito por Jesus Cristo, que todos vocês conhecem. É o cego de Jericó, que está aí no capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 46 até o 52. Porém, para ganharmos tempo, vamos ficar apenas com o versículo de número 50. Então, Marcos 10 e 50. Amém, queridos? Amém? Amém. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, lançando de si a capa, ou a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém. Esse milagre do cego de Jericó, operado por Jesus Cristo, está entre os muitos milagres que a Bíblia Sagrada relata e que é de conhecimento da maioria dos leitores da Bíblia Sagrada. Jesus, no seu ministério terreno, realizou muitos milagres. O próprio escritor João disse que seria impossível os livros quantificar a quantidade de milagres feita por Jesus no seu ministério terreno. Esse milagre do cego de Jericó foi escrito por Mateus, foi escrito por Marcos e foi escrito também por mais o evangelista Lucas. Porém, Marcos ele dá alguns detalhes que os outros evangelistas não deram. Um evangelista vai falar de 2 cegos que estavam ali em Jericó e que na passagem de Jesus por ali clamaram por Jesus e Jesus o curou. Marcos ele dá alguns detalhes, como este detalhe da capa, que é o texto que vocês têm em mãos e está no telão, que Mateus e nem o outro evangelista o fez. Mas eu quero comentar com vocês, ou trazer à memória de vocês este milagre, porque há algumas coisas que nós podemos olhar dentro desse texto. Bartimeu, no versículo 46, a Bíblia vai dizer que é filho de Timeu. Ele ficava à beira do caminho, pedindo esmola para todos que passavam ali, entrando ou de passagem pela cidade de Jericó. E numa dessas ocasiões, Jesus, juntamente com os seus discípulos e a multidão que muitas vezes o seguia, Jesus vai passar por Jericó. A Bíblia dos evangelistas vai nos mostrar que esta é a única vez que ele passa por Jericó. E nós sabemos, olhando para os textos bíblicos, que a multidão que andava com Jesus, muitas vezes era muita gente. E muitas das vezes, eles vinham louvando, adorando e exaltando. Isto devido àquilo que eles viam Jesus realizar. Uma alegria que tomava conta da multidão que louvava ao Senhor. E este cego, nós olhamos para o texto e vamos entender que ele escuta o barulho desta multidão, que se aproxima do lugar onde ele está, de passagem por Jericó. E ele vai lançar a pergunta, o que é que estava acontecendo? E alguém vai informar que Jesus, o Jesus de Nazaré, estava passando por Jericó.
E este homem, Bartimeu, filho de Timeu, vê aqui uma oportunidade de mudança de sua vida. Ele vê aqui uma oportunidade de mudar a sua história, aquilo que ele estava vivendo. E então ele vai clamar ao Senhor. E o clamor dele é um clamor diferente daquilo que nós estamos acostumados com os evangelistas escreverem. Porque ele no seu clamor vai dizer: Jesus, filho de Davi. Ele faz uma referência profética e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E este clamor não foi uma só vez. Este clamor foi por várias e várias vezes, enquanto Jesus por ali passava. Isso é notório, que os versículos a seguir vai dizer que o pessoal pedia para ele parar de clamar, pedia para ele parar de clamar a Jesus. Mas o certo é que Jesus ouviu o clamor deste homem. E Jesus parou e perguntou o que estava acontecendo. E foi informado de que um homem cego, que vivia ali à beira do caminho, clamava por ele. É quando Jesus, então, manda que alguém vá até o cego e traga ele à presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando essa pessoa chega em Bartimeu e diz: olha, Bartimeu, Jesus mandou te chamar. Ele vai se levantar. E a Bíblia diz que ele lança, é o texto que eu vos li, ele lança de si a capa e vai ao encontro de Jesus Cristo. Eu quero me ater uns minutos aqui, só nessa questão do versículo 50, porque o texto está dizendo que, lançando de si a sua capa, nós sabemos que um homem como Bartimeu, ele tinha uma autorização. O Império Romano era um império organizado, organizadíssimo. As pessoas, para esmolarem devido a uma deficiência física, precisavam de uma autorização. Não podia sair esmolando. Precisava de uma autorização do império, do governador. E esta capa era a capa que o império dava a alguém para esmolar. Só que nesta capa havia uma escrita em latim. O Império Romano escrevia nesta capa de quem esmolava uma palavra em latim dizendo: este homem é miserável, mendigo e vive de esmola. Este homem é miserável, mendigo e vive de esmola. Isso estava escrito na capa que este homem, Bartimeu, carregava sobre si. Então todos que olhavam para ele e viam esta capa, identificava como alguém miserável, como alguém que era mendigo ali no Império Romano e que necessitava de uma esmola para sobreviver. Só que quando ele ouve o chamado de Jesus, quando ele é informado: olha, Jesus mandou te chamar, a Bíblia diz que ele tira a capa e ele não leva a capa consigo. O texto está dizendo: lançando de si a capa, ele jogou a capa pelo chão. E esta capa indicava pelo menos 3 coisas. Primeiro, que ele era mendigo.
Sem esta capa, ele jamais poderia esmolar. Segundo, esta capa indicava que este homem, ele dependia de pedir esmola a sua vida para ser vivida, para ter alimentação no seu lar. Dependia desta capa. Terceiro, esta capa era aquilo que ele usava, além de pedir esmola, para também se guardar do frio, da chuva e de outras intempéries que porventura poderia acontecer. Só que quando ele ouve que Jesus o chamou, a primeira coisa a fazer é deixar a capa de lado, lançar de si a capa. E quando eu olho isto na Bíblia, eu vejo a fé que moveu este homem, a fé que motivou este homem. Nós não temos um tempo para adentrarmos a história de Bartimeu, porque Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu, segundo os historiadores, especialmente Flávio Josefo, vai ensinar que ele ficou cego porque o seu pai Timeu foi acusado de uma revolta contra o império. E então, tanto Timeu como o seu filho Bartimeu tiveram seus olhos vazados. E agora lhe dão uma capa para que ele possa esmolar. E ele dependia disso para viver. Mas aqui é uma demonstração de fé para mim e para você. Porque quando Jesus chama, a primeira coisa é: vou me desfazer daquilo que mostra que eu sou um miserável, que eu sou um mendigo, que eu vivo de esmola. Por quê? Porque Jesus me chamou. Porque Jesus me chamou. E Bartimeu, eu me levo a esta palavra, que ele tinha certeza absoluta de que este encontro com Jesus Cristo, ele não voltaria mais a ser um mendigo, ele não voltaria mais a ser um miserável, ele não voltaria mais a depender das esmolas daquela cidade ou daquela sociedade para continuar vivendo, porque ele ouviu falar dos milagres e das maravilhas que Jesus fizera. Agora, isso é fé. Isto é agir pela fé. E há algumas coisas no texto, se você leu ou leu algumas vezes, você vai ver. Primeiro, Bartimeu ouviu falar que era que Jesus que passava. Não era um homem qualquer, não era o imperador, não era o governador. Quem passava por Jericó era Jesus de Nazaré. Para Bartimeu, Jesus, o filho de Davi. E ele sabia, mediante tudo que tinha ouvido, que Jesus podia mudar a história dele, que Jesus podia mudar a vida dele. Segundo, Bartimeu clamou. Terceiro, Bartimeu percebeu a sua miséria. Eu sou um miserável. O que eu carrego nas costas está dizendo: é um miserável, é um mendigo, é alguém que necessita de esmola para viver. Só que a Bíblia nos mostra que ele creu em Jesus Cristo como Rei e Salvador. Ele creu em Jesus como Rei e Salvador. E quando chamado, ele foi ter com Jesus Cristo. Quando chamado, ele foi ter com Jesus. E agora, ele não foi como as demais pessoas. Ele tira de si a capa, joga pelo chão, e alguém leva ele ao encontro de Jesus Cristo, o filho de Davi, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Meus irmãos, minhas irmãs, quem tem um encontro com Jesus tem vida mudada. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus tem a vida transformada.
Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, sai da miserabilidade e encontra a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus para viver. Quem tem um encontro com Jesus, tem a história mudada. Tem a história mudada. Bartimeu, nesse dia, vai ter uma vida diferente a partir de agora, porque encontrou com Jesus Cristo, porque encontrou com Jesus. Só que um ato de fé é: eu vou jogar a capa pelo chão, porque não vou precisar mais dela. Jesus me chamou, Jesus me encontrou, eu não vou necessitar mais esmolar, porque vou ter um encontro com Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Não sei se você está me entendendo esta noite, mas se estás, glorifica o Senhor Jesus. Entenda, por favor. Encontrar com Jesus verdadeiramente é ter mudança de vida. E eu penso que isto aconteceu na vida da maioria que está aqui esta noite. Eu penso que você tinha uma história como tinha Bartimeu, talvez até mais difícil do que ele. Talvez você estava mais afundado do que Bartimeu. Talvez você carregava uma capa como esta, mas Jesus Cristo te chamou, Jesus Cristo te escolheu, Jesus Cristo chegou no teu caminho, Jesus Cristo chegou aonde você estava sentado, chamou por você, mudou a tua história, e você está aqui hoje livre para adorar e para exaltar e para bendizer o nome dele, porque Jesus Cristo, e só Jesus, dá uma nova vida ao ser humano. Olha aqui, miserável, mendigo, depende de esmola para viver. Escute-me, quem segue a Jesus não precisa de capas. Quem segue a Jesus não precisa de capa. Quem segue a Jesus não precisa de capa, porque Jesus já tirou de sobre si o rótulo de miserável, o rótulo de condenado. Meu irmão, minha irmã, não és mais um miserável. Meu irmão, minha irmã, não é mais um condenado. Você não está a caminho do inferno, você está a caminho dos céus. Você não está mais ao caminho de um abismo, não. Ei, meu irmão, minha irmã, você caminha para a cidade celeste que o Senhor preparou para todos aqueles que o seguem, para todos aqueles que o adoram, para aqueles que receberam Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quem segue a Jesus não precisa de capa. É interessante a Bíblia, que quando Jesus curou aquele homem paralítico no tanque de Betesda, 38 anos enfermo, Jesus não mandou deixar ele na cama. Jesus não disse: olha, deixa a tua cama aí e vai embora para a tua casa. Ele fez ao contrário. Jesus disse: pegue a tua cama e vai embora para a tua casa. E todo mundo que olhava aquele homem num dia de sábado, carregando a cama, primeiro criticava e dizia: não pode você carregar a cama hoje porque é sábado. E aqueles que o conheciam como um homem que ficou 38 anos numa cama, dizia: ei, por quê? Quem te fez isso? Quem te fez isso? Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, a ordem é: tira a pedra. Tira a pedra. Eu, pessoalmente, creio que Jesus podia tirar Lázaro já com pedra ou sem pedra. Mas Jesus, para provar fé,
dos que ali estavam, Jesus diz: tirai a pedra. E quando eles tiram a pedra, Jesus tira Lázaro lá de dentro. Oh, aleluia. Só que este homem aqui, Jesus não pediu para ele lançar a capa fora, mas ele creu de uma tal forma no chamado de Jesus Cristo, que ele mesmo lançou de si a capa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer: quanta gente ainda carrega capas sobre si. Capa escrito tristeza, amargurado. Capa escrito desprezado. Quanta gente ainda carrega capa sobre si. Mas nesta noite você veio a esta casa. Jesus está neste lugar. Lance esta capa por terra, porque Jesus tem alegria, tem paz, tem gozo, tem satisfação, tem vida nova para te dar. Jesus tem o melhor para você. Agora você precisa ter um ato de fé. Tira esta capa da amargura, tira esta capa da tristeza. Jesus te chama esta noite. Joga esta capa por terra. Jesus tem vida nova. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, a segunda carta. E Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Quem tem Jesus tem nova vida. Quem tem Jesus tem nova vida. Quem tem Jesus, eu vou repetir, tem alegria. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem amor. Quem tem Jesus vive feliz. Quem tem Jesus vive adorando. Quem tem Jesus vive glorificando. Quem tem Jesus vive exaltando. Quem tem Jesus abre os lábios para adorar, porque Jesus é tudo, e as capas é jogado pelo chão. Aleluia. Alguém para adorar a Jesus esta noite? Dá para levantar a sua mão direita para o céu, segurar ela um minutinho aí, e com brados de aleluias e glórias exaltar, porque você jogou a capa por terra. Ei, a capa da miséria, a capa do desprezo, a capa do mendigo, a capa do esmolante é jogado por terra. Jesus tem vida nova para te dar. Adore a Ele esta noite. Oh, aleluia. Ontem você era trevas, mas agora você é luz. Sei. Ontem você era treva, mas agora você é luz, porque Jesus te chamou. Jesus te chamou. Jesus te chamou. E você tem vida nova. Vida nova. Aleluia. Quem tem Jesus não precisa de capa. Antes você carregava sobre si. Agora com Jesus não precisa. A tua marca, meu irmão, minha irmã, não é de um homem ou uma mulher miserável. Não é mais. Jesus mudou a sua vida. A sua marca, meu irmão, não é mais de um homem, de uma mulher esmolante, mendigo. Não é mais. Jesus mudou a sua vida. Jesus mudou a sua história. Tem crente que entende isso. Infelizmente tem crente que não entende. É só você lembrar onde você estava e onde você está hoje. É só você lembrar o que você fazia, o que você faz hoje. É só você lembrar como você vivia e como você vive hoje. Jesus te chamou e mudou a tua história. E lançando de si a sua capa. Olha aqui para mim encerrar essa mensagem. Que capa você tem que jogar por chão esta noite?
Que capa você tem que jogar pro chão esta noite? Que capa você tem que jogar por terra esta noite? Tirar e lançar. Jesus te chama. Jesus tem um amanhã glorioso para a tua vida. Jesus tem um amanhã abençoado para a sua vida. Tira essa capa. Tira esta capa. Tira esta capa. Deixa Jesus mudar você. Deixa Jesus entrar na tua história. Deixa Jesus mudar a sua vida. Se não mudou ainda, deixa Ele mudar. Mas tira esta capa. Tira esta capa. Haja pela fé. Como agiu este homem quando ouviu a notícia de que Jesus havia o chamado. Ei, ele não sabia o que Jesus ia fazer com ele. Jesus apenas o chamou. Jesus não mandou o informante dizer: Bartimeu, vai lá que ele vai te curar. Jesus não mandou isso. Jesus não falou isso. A palavra era: Bartimeu, Jesus te chama. Agora a fé o levou a pegar a capa e lançar por terra. Eu vou ao encontro de Jesus. Eu vou ao encontro de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou ao encontro de Jesus Cristo. Eu vou ao encontro de Jesus Cristo. E esse Jesus é o filho de Davi. É o Jesus dos milagres. É o Jesus das maravilhas. É o Jesus que eu ouço as pessoas que entram e que saem de Jericó falar que Ele é o homem do milagre. Que Ele é o homem que faz. Que Ele é o homem que muda. Oh, aleluia. Lança de sobre si a capa. Jesus te chama esta noite. Jesus te chama esta noite. Jesus te chama esta noite. Deixa a tua Bíblia, deixa a tua pasta, a tua harpa, deixa tudo no banco. Se coloque de pé, adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. Adorando a Ele, exaltando a Ele, bendizendo a Ele. Aleluia. Enquanto você com a cabeça inclinada ora, eu desejo saber se há alguém entre nós que quer esta noite dar um passo de fé. Jesus te chama. Quer lançar essa capa por terra. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. A igreja orando, por gentileza. Há alguém entre nós esta noite. Há alguém entre nós esta noite que quer dar um passo de fé, que quer deixar esta capa da miséria, esta capa da angústia, da tristeza, da amargura, esta capa do sofrimento, e vir para os braços de Jesus Cristo. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por sua vida. Nós queremos abençoar a sua vida esta noite. Há alguém entre nós, a igreja está orando por você, e nós estamos te aguardando. Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e esta noite quer voltar. Nós estamos aqui aguardando por você. A igreja está orando em seu favor. Deixe esta capa. Abandone esta capa. Abandone esta capa. Há alguém entre nós. Há alguém entre nós. Aleluia. Aleluia. Não há ninguém. Nós temos 30 segundos para adorar a Deus. Está pronto? Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Se você pode exaltá-lo, exalte, bendiga. Você lançou a capa. Jesus Cristo te encontrou. Jesus Cristo te chamou. Jesus Cristo mudou a tua história. E você está aqui esta noite, livre, livre para adorá-lo e para exaltá-lo. Cante adorando ao Senhor. Exalte o nome dEle. Cante. Adore ao Senhor esta noite. Ao final deste culto,
Jesus Na mudou a tua estrada da história. vida eu fui na contramão. Oh, aleluia, adore a Ele, adore a Ele. Mergulhei de cabeça Aleluia. num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. Deus. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Vai adorando a Ele esta Do outro lado noite. eu vi meus Vai pedaços no glorificando a Ele esta chão. noite. Minha alma vagava Oh, aleluia. na escuridão. Das garras da morte O Senhor. me arrancou. Oh, aleluia. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Adore a Ele esta noite. Eu hoje estou Adore a Ele. mas já Porque hoje você está bem. sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, Hoje eu sou mas já verdade. fui engano. Sim. Já fui fonte seca, hoje Adore. eu sou Porque Ele te chamou. alma ferida, coração quebrado, Jesus Oh, aleluia. aleluia. Adore, 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 adore. Exalte a Ele. Levanta esta sua mão assim, adorando a Ele. Ele é digno. Aleluia. Oh, aleluia. Do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Sim, meu Deus. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Ei, Jesus. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Adora Ele, eu quero ouvir toda a igreja. Eu hoje estou bem, Mas já esse aleluia. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Te adoramos, Senhor. Hoje eu sou verdade, Aleluia. mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje, aleluia, eu hoje estou bem. mas já esse final. Aleluia, sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado. Jesus, Jesus, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado. Eu quero ouvir você cantando agora, olha lá. Jesus consertou. Você pode adorar esta noite. Você pode glorificá-lo esta noite. Oh, aleluia. Charamande cantarabachandarabacalabarraias. Aramande gandarabarraias. Na capa do Império Romano estava escrito: miserável, mendigo, pedinte de esmola. Mas esta capa caiu por terra. Sobre você esta noite tem uma legenda: lavado,
comprado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todo o povo de Deus diga amém. Um abraço, bom fim de